Narrativa. 3 semanas antes do meu casamento, minha noiva me entregou um envelope pardo do outro lado da mesa da cozinha. Ela estava com um sorriso estranho no rosto, como se estivesse prestes a me surpreender com ingressos de show ou algo assim. O que é isso? Perguntei, colocando meu café na mesa. Só uns documentos que a gente precisa resolver antes do casamento, ela disse casualmente. O advogado dos meus pais montou. É coisa bem padrão. Abri o envelope e tirei o que deviam ser umas 30 páginas de documentos jurídicos. A página de título dizia, em letras grandes e negrito, em acordo pré-nupcial. Meu estômago deu um nó porque a gente nunca tinha falado em pré-nupcial antes, nenhuma vez em nossos 2 anos juntos. Comecei a ler e, no começo, parecia normal. Definições, jargão jurídico, cláusulas padrão. Aí cheguei na seção 4 e precisei ler 3 vezes para ter certeza que estava vendo direito. A casa que comprei há 5 anos e quitei no ano passado. Segundo esse documento, ela viraria propriedade conjugal conjunta no momento em que a gente trocasse os votos. Minhas contas de investimento que venho construindo desde os 22 anos? Propriedade conjunta. Minha conta poupança com 6 anos de depósitos cuidadosos? Propriedade conjunta. Mas aí é que ficou completamente insano. A dívida de cartão de crédito dela, que ela tinha mencionado casualmente que eram uns milhares de dólares, estava listada no acordo como $80 mil. $80 mil. E segundo a seção 7, essa dívida viraria de minha exclusiva responsabilidade após o casamento. Não responsabilidade conjunta. Minha sozinho. Olhei para ela, e ela estava me observando com aquela expressão de expectativa. Isso é brincadeira? Perguntei. Como assim? Ela inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Esse acordo diz que tudo que eu tenho vira nosso, mas seus $80 mil de dívida viram meus. Só meus. É, pois é. Ela falou, como se eu estivesse sendo lento para entender algo óbvio. É isso que o casamento significa. Compartilhar tudo. Apoiar um ao outro. Eu até ri. Não porque era engraçado, mas porque a audácia era realmente chocante. Então a sua definição de compartilhar é eu te dar acesso a tudo que eu conquistei enquanto assumo uma dívida que eu não criei. O sorriso dela sumiu. Não é assim. Você está fazendo parecer ruim. Então explica como deveria soar. Ela se mexeu na cadeira, e o tom dela mudou para algo mais ensaiado. Casamento é sobre compromisso. É sobre mostrar que você está disposto a carregar os fardos do parceiro. Meus pais explicaram que um pré-nupcial protege as 2 pessoas deixando as expectativas claras desde o início. Proteger? A única pessoa protegida aqui é você. Eu estou abrindo mão dos meus bens e assumindo a sua dívida. Como exatamente eu fico protegido? Você está sendo dramático, ela disse, a voz ficando mais cortante. A dívida nem é tanto assim se você pensar a longo prazo. É mais do que vale a minha caminhonete. É mais do que eu ganho num ano depois de impostos. Ela se levantou e cruzou os braços. E daí? Você está dizendo que não vai me ajudar? É disso que se trata mesmo. Você está sendo egoísta. Coloquei os papéis na mesa com cuidado, mantendo a voz calma. Eu nunca disse que não te ajudaria. Mas isso não é ajuda. Isso é um documento jurídico que me tira tudo que eu construí enquanto me torna responsável por uma dívida que você acumulou antes mesmo da gente se conhecer. A maior parte dessa dívida é de emergências familiares, ela rebateu. Contas médicas da minha mãe. Ajudar minha irmã quando ela perdeu o emprego. Você sabe que eu tive uns anos difíceis. Isso era novidade para mim. Ela tinha mencionado ajudar a família de vez em quando, mas sempre fez parecer quantias pequenas. Uns centenas de dólares, talvez 1000. Não dezenas de milhares. Se é dívida médica, por que tem extratos de lojas de departamento e varejistas de luxo listados no acordo? O rosto dela ficou vermelho. Você não entende como dívida funciona. Às vezes você tem que usar um cartão para pagar outro. É complicado. Não, na verdade é bem simples. Você gastou dinheiro que não tinha, e agora quer que eu pague por isso. E não é só isso, você quer que eu te dê metade da propriedade de tudo que eu tenho. Ela foi até o balcão e segurou a borda. Quando se virou de volta, toda a postura dela tinha mudado. O doce tinha sumido, substituído por algo frio. Eu já falei pro fotógrafo que a gente vai casar. Eu já mandei o pagamento final pro buffet. Meu vestido já foi ajustado. Os convites foram enviados. Tudo está marcado. Isso não muda o que está nesse acordo. Então acho que você precisa decidir o que é mais importante, assinar um papel ou casar comigo. Eu me levantei e peguei o acordo, folheando as páginas mais uma vez. Cada sessão era pior que a anterior. Tinha cláusulas sobre eu manter apólices de seguro de vida com ela como única beneficiária. Cláusulas sobre eu ser responsável pelos pagamentos do carro dela e pelos empréstimos estudantis. Cláusulas que basicamente me transformavam numa rede de segurança financeira sem nenhuma rede de segurança para mim mesmo. Você escreveu isso sozinha, ou o advogado dos seus pais realmente recomendou isso? Que diferença faz? Porque nenhum advogado honesto redigiria algo tão unilateral a menos que tivesse sido expressamente instruído a fazer isso. Ela me fuzilou com os olhos.
Meus pais são casados há 30 anos. Eles sabem o que funciona. Eles sabem o que é preciso para construir um casamento forte. Seus pais também te falaram para eu assinar isso sem discutir antes. Ela não respondeu. Quando exatamente você pretendia mencionar os 80 mil dólares de dívida? Antes ou depois do casamento? Eu te falei que tinha uns saldos de cartão de crédito. Uns saldos? Você fez parecer que eram 3 mil dólares ou 4 mil dólares no máximo. Nem o suficiente para comprar um carro usado decente. Ela pegou o celular do balcão. Vou ligar para minha mãe. Ela explica isso melhor do que eu. Eu não preciso da sua mãe para explicar por que isso é absurdo. Ela parou, celular na mão. O que você acabou de dizer? Esse acordo é absurdo. Eu não vou assinar. Então não tem casamento. As palavras ficaram pairando no ar entre a gente. Ela disse isso como ameaça, como se tivesse acabado de jogar a carta vencedora. Como se eu fosse entrar em pânico e voltar atrás e pedir desculpa e pegar uma caneta. Em vez disso, eu peguei o acordo, segurei bem alto para ela ver claramente, e rasguei no meio. Aí rasguei aquelas metades no meio. Aí rasguei aqueles pedaços no meio de novo. Ela ficou olhando o confete de papel jurídico caindo na mesa da cozinha, boca aberta. Você tem toda a razão, eu disse. Sem casamento parece ótimo. Ela não se mexeu por uns bons 10 segundos. Só ficou olhando os pedaços rasgados espalhados na mesa. Aí olhou para mim como se eu tivesse dado um tapa na cara dela. Você não pode estar falando sério. Eu peguei minhas chaves do balcão. Nunca estive tão sério sobre nada. Pra onde você vai? Pra fora. Preciso pensar. E não consigo fazer isso com você tentando me culpar para eu cometer suicídio financeiro. Ela me seguiu até a porta. Você vai jogar fora 2 anos por causa de dinheiro? Por causa de um papel idiota? Não. Eu estou saindo de alguém que tentou me prender numa dívida que eu não criei enquanto ficava com metade de tudo que eu conquistei. Tem diferença. Saí antes que ela pudesse responder. Dirigi por 1 hora, só processando o que tinha acontecido. A mulher que eu achava que conhecia tinha acabado de se revelar completamente diferente. Alguém que planejou essa emboscada com os pais. Alguém que escondeu 80 mil dólares de dívida e achou que podia me obrigar a assumir a responsabilidade. Quando voltei para casa naquela noite, ela tinha sumido. Levou as coisas dela do banheiro e do quarto. Deixou a chave dela no balcão da cozinha com um bilhete que só dizia: "E me liga quando estiver pronto para conversar como adulto." Eu não liguei. Em vez disso, fiz algo que devia ter feito meses atrás. Tirei meu relatório de crédito. Aí chequei se ela tinha aberto alguma conta conjunta ou se adicionado em alguma coisa minha. Ela não tinha, graças a Deus. Mas troquei todas as minhas senhas mesmo assim e coloquei um alerta de fraude no meu arquivo de crédito. Aí comecei a cavar aqueles números de dívida que ela tinha listado no pré-nupcial. Ela tinha sido descuidada o suficiente para incluir os números das contas, provavelmente achando que eu ia só assinar sem investigar. Eu não conseguia acessar as contas em si, mas conseguia ver os credores listados. 3 lojas de departamento diferentes. 2 joalherias. Um cartão de crédito de companhia aérea. Uma loja de móveis. Serviços de assinatura premium. Nenhum único hospital ou centro médico. Nada que confirmasse a história dela de emergências familiares. Mandei mensagem para a irmã dela, Sarah, com quem eu sempre me dei bem. Perguntei direto se a mãe delas tinha ficado doente recentemente ou se tinha tido alguma emergência médica na família. A resposta dela veio em menos de 1 minuto. O quê? Não, a mãe está ótima. O quê? Eu não falei nada. Não respondi. Só agradeci e deixei quieto. 2 dias depois, recebi uma ligação do pai dela. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. A gente precisa conversar. Ele disse, sem cumprimento, sem papo furado. Estou ouvindo. Minha filha está arrasada. Ela ficou chorando 2 dias seguidos. Você humilhou ela. Eu humilhei ela. Ela tentou me enganar para eu abrir mão da minha casa e assumir a dívida dela sem nem discutir antes. Aquele acordo era para proteger vocês 2. Me proteger do que exatamente? De manter meus próprios bens? De não ficar enterrado em dívida que eu não criei? Ele suspirou como se eu estivesse sendo difícil. Você não entende como o casamento funciona. Quando você se compromete com alguém, você assume os fardos dela. Isso é o que é amor. Amor não é uma emboscada financeira. E se você acha que aquele acordo era justo, então ou você não leu ou é tão manipulador quanto ela. Cuidado com o que fala. É da minha filha que você está falando. Bom, ela não é mais meu problema. Ela já deu entrada em tudo. O local, o buffet, o fotógrafo. Ela vai perder milhares de dólares. Então ela não devia ter gastado dinheiro com um casamento antes de ter certeza que o noivo realmente ia aparecer. Você vai deixar ela na mão? Você é tão egoísta assim. Eu até ri disso. Egoísta, né? Por que me recusar a entregar minha casa e assumir 80 mil de dívida me torna egoísta? Sua lógica é fascinante.
Aquela dívida não é tão ruim quanto você está fazendo parecer. A maior parte tem juros baixos. Então ela pode pagar sozinha com os juros baixos dela. Fez-se um longo silêncio. Quando ele falou de novo, a voz tinha mudado. Menos brabo, mais calculista. O que seria preciso para consertar isso? Fala seu preço. Não tem preço. Eu não estou interessado em negociar. O casamento está cancelado. Ela já contou para todo mundo, família, amigos, colegas de trabalho. Como ela vai explicar isso? Isso é entre ela e o resto do mundo. Eu sugeriria que ela começasse pela verdade. Mas algo me diz que esse não é o estilo dela. Ele começou a dizer mais alguma coisa, mas eu desliguei, bloqueei o número dele, e bloqueei o da mãe dela também, porque eu sabia que aquela ligação vinha em seguida. Naquela noite, recebi uma mensagem do Ethan, um cara que eu conheço desde o ensino médio. A gente manteve contato ao longo dos anos, tomava umas cervejas de vez em quando. Ele tinha conhecido minha noiva algumas vezes em rolês em grupo. Fala cara, soube do casamento. Você tá bem? Eu liguei pra ele em vez de responder por texto. Contei toda a história. O pré-nupcial, a dívida, os pais com mentalidade de direito, tudo. Ele ficou quieto um minuto depois que eu terminei. Aí ele disse, cara, você desviou de uma bala séria. Isso é loucura. Eu estou começando a perceber. Olha, eu normalmente não me meto na vida pessoal dos outros, mas tem uma coisa que você provavelmente devia saber. Meu estômago apertou. O quê? Lembra do Lucas Wade? Jogava futebol com a gente no segundo ano. Lembro, vagamente. O quê? Ele foi noivo da sua garota uns 3 anos atrás. Eu trombei com ele no mês passado num churrasco, e ele mencionou ela pelo nome. Disse que ela tentou fazer uma coisa parecida com ele. Algum tipo de acordo financeiro que era completamente unilateral. Eu sentei. Você tá falando sério? Sério de morte. Ele não entrou em detalhes, mas disse que terminou porque ela e a família estavam tentando prender ele para cuidar de dívida que ele não tinha criado. Palavras dele, não minhas. Você tem o número dele? Tenho, peraí. Ele me mandou o contato do Lucas por mensagem. Fiquei olhando aquilo um tempo, tentando decidir se queria abrir essa porta. Uma parte de mim já sabia tudo o que precisava saber, mas outra parte precisava de confirmação que isso não era só julgamento ruim da parte dela, que isso era um padrão. Mandei uma mensagem pro Lucas me apresentando e explicando a situação brevemente, perguntei se ele toparia conversar. A resposta dele veio em minutos. Claro. Me liga quando quiser. Eu liguei na hora. E o que ele me contou fez tudo se encaixar da pior forma possível. O Lucas não perdeu tempo com gentilezas. Assim que eu disse alô, ele já emendou. Então ela te acertou com o golpe do pré-nupcial também? Golpe é a palavra certa. Tudo que eu tenho vira propriedade conjunta. A dívida dela vira só minha. Foi exatamente isso que ela tentou comigo. Só que na época eram $60.000 de dívida, não $80.000. Acho que ela andou ocupada. Eu me encostei no sofá. O pai dela me ligou hoje. Tentou me fazer sentir culpado pelas entradas que ela está perdendo com os fornecedores do casamento. O Lucas riu, mas não era riso feliz. Deixe eu adivinhar. Ele falou alguma coisa sobre como casamento significa assumir os fardos do parceiro? Como um homem de verdade daria um passo à frente e ajudaria. Palavra por palavra. Como você sabia? Porque ele me deu o mesmo discurso há 3 anos. A família toda opera como roteiro. Eles têm os papéis perfeitamente ensaiados. Ela faz a vítima doce que só quer construir uma vida juntos. Os pais fazem os anciãos sábios que entendem o que é compromisso de verdade. E você tem que fazer o otário que assina tudo. Você chegou a descobrir de onde vinha toda aquela dívida? Cheguei, sim. Fui cavar depois que a gente terminou. Descobriu-se que ela tem vício em compras que se recusa a admitir. Roupas de grife, jantares caros, tratamentos de spa, passagens de primeira classe para visitar amigas. Ela vive como se ganhasse 6 dígitos quando mal passa dos 40 mil. Os pais incentivam porque fazem a mesma coisa. O pai dela dirige um Lexus que não pode pagar. A mãe redecorou a casa 2 vezes em 5 anos. Eles estão afundados em dívida e usam os relacionamentos dos filhos como boias salva-vidas. Ela me falou que a dívida era de emergências médicas. A mãe doente, ajudando a irmã. Ela me contou a mesma mentira. Disse que o pai precisava de cirurgia e eles não podiam pagar. Eu me senti péssimo e me ofereci para ajudar. Foi aí que ela jogou o pré-nupcial em cima de mim. Disse que ia facilitar tudo, tornar mais oficial. Eu era jovem e burro, quase assinei. Aí meu irmão mais velho olhou e me disse que eu seria louco se fizesse isso. O que te fez finalmente ir embora? A reação dela quando eu disse não. Ela passou de doce e compreensiva para absolutamente cruel em uns 10 segundos. Começou a gritar que eu claramente não amava ela, que eu estava abandonando a família dela na hora da necessidade, que ela já tinha contado para todo mundo que a gente ia casar. Aí a mãe dela apareceu no meu apartamento às 11 da noite, tentando me convencer a reconsiderar. Foi aí que eu soube que não era só ela.
A família toda estava no esquema. Esfreguei os olhos. Isso é muito pior do que eu imaginava. Quer saber a parte realmente doída? Uns 6 meses depois que a gente terminou, eu soube por amigos em comum que ela estava noiva de novo. Um cara que trabalhava com finanças. Tentei avisar ele anonimamente, mandei mensagem explicando o que tinha acontecido comigo. Ele me bloqueou. Acho que pensou que eu era só um ex-amargurado. O que aconteceu com ele? Eles casaram. Ele se divorciou dela 14 meses depois. Trombei com a irmã dele num casamento no ano passado, e ela me contou tudo. Ele acabou responsável por mais de $70 mil de dívida que ela fez durante o casamento. Ela escondia cartões dele, abria contas nos 2 nomes, falsificava a assinatura dele. Ele teve que declarar falência. Meu sangue gelou. Você tá brincando. Queria que estivesse. A vida daquele cara foi destruída porque ele ignorou os sinais de alerta. Não seja ele. Eu já falei pra ela que acabou. Rasguei o pré-nupcial na frente dela. Ótimo. Mas olha, isso não vai ser o fim. Ela vai voltar com uma nova estratégia. Eles sempre voltam. Ou ela vai fazer a vítima de coração partido e tentar te culpar pra você voltar, ou vai tentar causar problema pra você por despeito. Talvez os 2. Que tipo de problema? No meu caso, ela começou a contar pras pessoas que eu tinha traído ela. Completamente inventado, mas algumas pessoas acreditaram. Ela também tentou me fazer ser demitido ligando pro meu chefe falando que eu tinha roubado dinheiro dela. Nada colou porque era tudo mentira, mas ainda foi um saco de lidar. Isso é insano. Bom, você está lidando com alguém que vê as outras pessoas como recursos, não como parceiros. Quando um recurso para de ser útil, ou eles tentam extrair o valor que sobrou ou tentam destruir para ninguém mais poder usar. Se proteja. Documente tudo. Salve toda mensagem, todo e-mail, todo voicemail. Se ela fizer ameaças, registre boletim de ocorrência. Não tente ser bonzinho. Conversamos mais uns 20 minutos. Ele me deu detalhes sobre os padrões dela, as táticas, como a família operava como uma unidade para pressionar e manipular. Quando a gente desligou, eu tinha uma imagem muito mais clara de com quem eu quase casei. Também tinha confirmação que isso não era só mal-entendido ou julgamento ruim. Era deliberado, calculado, e algo que ela já tinha feito antes. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela. Podemos conversar, por favor? Estou com saudade. Acho que a gente pode resolver isso. Não respondi. 1 hora depois, outra mensagem. Meus pais querem encontrar com a gente 2. Eles acham que rolou um mal-entendido. Podemos jantar hoje à noite? Continua sem resposta. Ao meio-dia, eu tinha 15 chamadas perdidas dela e um voicemail que começava doce e terminava com ela gritando sobre como eu estava arruinando a vida dela. Naquela noite, recebi uma ligação de número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Alô? Isso é sobre o pré-nupcial? Voz de mulher, desconhecida. Quem é? Estou ligando da James Photography. Você está listado como noivo pro casamento do dia 23. Sua noiva ligou hoje para cancelar, e ela disse que você ia cuidar da taxa de cancelamento. Fechei os olhos. Quanto é a taxa de cancelamento? $5 mil. Está no contrato que ela assinou. Cancelamentos dentro de 30 dias do evento perdem o depósito inteiro e ainda tem uma taxa extra por perda de negócio. Eu não assinei contrato nenhum com vocês. Não, mas sua noiva garantiu que você ia cuidar. Ela parecia bem confiante quanto. Ela estava errada. Manda a conta para ela. Senhor, o contrato está no nome dela, então tecnicamente a dívida é dela. Mas ela insistiu que a gente entrasse em contato com você porque aparentemente foi você que cancelou o casamento. Isso mesmo. Eu que cancelei. Mas eu não vou pagar por serviços que nunca concordei. Se ela quiser me levar pro juizado de pequenas causas por isso, ela que tente. Fora isso, isso é entre vocês e ela. A mulher suspirou. Entendo. Vou anotar isso no arquivo dela. Tenha uma boa noite. Desliguei e imediatamente recebi uma mensagem da minha ex. Você vai mesmo me deixar com uma conta de $5 mil? Depois de tudo que eu fiz por você? Respondi digitando. Tudo que você fez por mim? Tipo tentar roubar minha casa e jogar $80 mil de dívida em cima de mim? Você criou essa situação. Você resolve. A resposta dela foi imediata. Eu te odeio. Espero que você fique sozinho e miserável. Bloqueei o número dela. Aí bloqueei ela em todas as redes sociais. Aí bloqueei a irmã, os pais, e qualquer um do círculo dela que pudesse tentar me culpar. Meu celular finalmente ficou quieto. E pela primeira vez em dias, eu senti que conseguia respirar de verdade. A paz durou exatamente 3 dias. Na tarde de quinta, recebi uma ligação do meu chefe. Nada fora do normal. A gente conversava regularmente sobre projetos e cronogramas. Mas o tom dele estava diferente dessa vez. Ei, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja direto comigo. Meu estômago caiu. Claro,
O que foi? Recebi uma ligação hoje de manhã de uma mulher que disse ser sua noiva. Ela falou que você está passando por uma crise pessoal e que pode estar se comportando de forma estranha no trabalho. Queria saber se a gente tinha notado algo preocupante. Sentei. O que você falou para ela? Falei que não fazia ideia do que ela estava falando e que seu trabalho continua excelente como sempre. Aí perguntei por que ela estava me ligando em vez de falar direto com você. Ela desligou. Desculpa você ter sido arrastado para isso. Essa é minha ex-noiva, e ela não está lidando bem com o término. Imaginei que fosse algo assim. Só quis te dar um toque caso ela tente mais alguma coisa. A gente recebe ligações assim de vez em quando. Pessoas tentando sabotar os ex inventando história pro empregador. Valeu por me avisar. E valeu por não levar a sério. Sem problema. Mas se ela continuar, talvez você queira pensar em pedir uma ordem de restrição. Já vi situações assim escalarem. Depois que desligamos, fiquei tentando processar o fato de que ela realmente tinha ligado pro meu trabalho. O Lucas tinha me avisado que ela podia tentar algo assim, mas eu esperava que ele estivesse exagerando. Naquela noite, o Ita me mandou mensagem. Cara, a Paige realmente te traiu? Liguei pra ele na hora. Do que você tá falando? Sua ex tá contando pras pessoas que você cancelou o casamento porque pegou ela com outro. Acabei de ouvir de 2 pessoas diferentes hoje. Quis checar com você antes de falar alguma coisa. Isso é completamente inventado. Terminei porque ela tentou me prender pra assumir a dívida dela. Não teve traição nenhuma. Imaginei. Mas ela tá espalhando isso pesado. Se fazendo de vítima. Falando que você tá tentando arruinar a reputação dela porque tá envergonhado do que você fez. Encostei no balcão da cozinha. Do que eu fiz? Eu não fiz nada além de me recusar a assinar um pré-nupcial lixo. Eu sei. Mas nem todo mundo sabe a história toda. Algumas pessoas estão comprando a versão dela. Deixa comprarem. Quem me conhece vai saber que é besteira. Justo. Só achei que você devia saber o que está sendo falado. Depois dessa ligação, comecei a receber mensagens de amigos em comum. Alguns perguntando de verdade o que aconteceu. Outros claramente pescando fofoca. Mantive minhas respostas simples e factuais. Tivemos visões incompatíveis sobre finanças e decidimos terminar o noivado. Não falei mal dela. Não compartilhei detalhes do pré-nupcial nem da dívida. Só mantive neutro e curto. Mas aparentemente ela não estava me dando a mesma cortesia. Na semana seguinte, ouvi variações da história dela por várias pessoas. Numa versão, eu traí com uma colega de trabalho. Noutra, eu estava jogando escondido e perdi todo o meu dinheiro. Na mais criativa, eu aparentemente tinha entrado numa seita e estava doando todos os meus bens. Nada era verdade, mas lama gruda. Dava pra ver que algumas pessoas acreditavam nela ou pelo menos questionavam se tinha alguma verdade nos boatos. Aí na terça, recebi uma carta registrada no correio. Era de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Dentro tinha uma carta exigindo que eu pagasse $15.000 para ela por estresse emocional e danos financeiros relacionados ao casamento cancelado. A carta alegava que eu tinha feito promessas sobre pagar o casamento, que incentivei ela a dar entradas e fazer reservas, e que depois cancelei tudo maliciosamente no último minuto, causando dano emocional e financeiro grave para ela. Tirei foto da carta e mandei pro Ethan. Isso é sério? Ele me ligou rindo. Ela realmente acha que pode te processar por terminar com ela? Isso é loucura. Devo me preocupar? Eu não sou advogado, mas sei que você não pode processar alguém só porque a pessoa não quer casar com você. Ela teria que provar que você fez algum compromisso financeiro vinculante. E mesmo assim, terminar noivado não é contrato jurídico. É só uma promessa. Pesquisei o escritório que mandou a carta. Era o escritório do tio dela. Nem terceiro neutro. Só mais pressão familiar vestida de intimidação jurídica. Escrevi uma resposta simples. Eu não fiz nenhum compromisso financeiro relacionado ao casamento. Todas as entradas e reservas foram feitas pela sua cliente sem meu conhecimento ou consentimento. Eu não vou pagar nada pelos cancelamentos voluntários dela. Se ela quiser dar andamento jurídico, eu vou contraprocessar por assédio e difamação. Nunca mais ouvi falar daquele advogado. Mas o assédio não parou. Ela começou a passar de carro pela minha casa em horários estranhos. Eu via o carro dela estacionado na rua à noite. Nunca batendo na porta. Nunca me confrontando diretamente. Só observando. Instalei câmera de segurança e comecei a documentar cada incidente. Cada passagem de carro. Cada ligação muda de número bloqueado. Cada conta estranha de rede social que tentava me adicionar. O Ethan veio na minha casa uma noite com comida e a gente ficou no quintal conversando. Isso tá saindo do controle, ele disse. Ela tá obcecada. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Ela ainda não me ameaçou nem danificou nada. Só está sendo assustadora. Você podia pedir uma ordem de proteção. Com base em quê? Ela passou de carro pela minha casa algumas vezes e inventou umas histórias? Acho que ainda não é suficiente. Talvez ainda não.
Mas continua documentando tudo. Se ela escalar, você vai precisar dessa prova. Ficamos em silêncio um tempo, comendo e vendo o sol se pôr. Você acha que desviou de uma bala? O Ethan perguntou. Acho que desviei de um míssil. Se eu tivesse assinado aquele pré-nupcial, eu estaria legalmente preso a alguém que claramente não tem limite nem senso de responsabilidade. Eu estaria quebrado, preso, e provavelmente divorciado em 2 anos mesmo assim. Louco como você pode ficar com alguém tanto tempo e não ver quem a pessoa realmente é. Me faz pensar o que mais eu deixei passar. Que outros sinais vermelhos eu ignorei porque queria acreditar no relacionamento? Meu celular vibrou. Outra mensagem de número desconhecido. Você arruinou minha vida. Nunca vou te perdoar. Mostrei pro Ethan. Ele balançou a cabeça. Cara, salva isso. Adiciona na pasta. Tirei print e coloquei na pasta que eu tinha criado. Prints de mensagens, fotos do carro dela na frente da minha casa, o voicemail de ameaça, a carta jurídica falsa. Tudo organizado e com data agora. Se ela queria jogar, eu ia estar pronto. 3 semanas depois, tudo ficou quieto. Nada de passagens de carro. Nada de mensagens anônimas. Nada de boatos por amigos em comum. Era quase inquietante como tudo parou de repente. Aí recebi uma solicitação de mensagem nas redes sociais de alguém chamado Mason Harley. A foto de perfil mostrava um cara mais ou menos da minha idade, parecia profissional. A mensagem era curta. Acho que a gente precisa conversar sobre isso. Aceitei a solicitação e liguei pro número que ele incluiu. Valeu por retornar, ele disse. Sei que é estranho, mas soube o que aconteceu com você e ela por um amigo em comum. Estou numa situação parecida e preciso de conselho. Meu peito apertou. Ela está noiva de você? Ainda não. A gente está namorando há 4 meses. Ela trouxe casamento à tona na semana passada e as coisas andaram bem rápido desde então. Ela quer me apresentar para os pais dela esse fim de semana e tem dado dicas sobre juntar finanças. Corre. Agora. Só corre. Ele riu nervoso. É tão ruim assim. Passei os próximos 30 minutos contando tudo para ele. O pré-nupcial. A dívida escondida. O padrão com relacionamentos anteriores. O assédio depois que eu terminei. Não omiti nada. Ele ficou quieto um tempão depois que eu terminei. Então a história das contas médicas do pai dela é falsa. Completamente falsa. Os pais dela estão afundados na própria dívida e preparam caras para tirar a filha do buraco. Você não é namorado. Você é alvo financeiro. Ela me falou que você traiu ela. Que você era abusivo e controlava o dinheiro. Claro que falou. Ela tem contado versões diferentes para todo mundo do porquê a gente terminou. Nenhuma é verdade. A verdade é que eu me recusei a entregar minha casa e assumir $80 mil de dívida que ela criou. $80 mil. Isso foi há 3 anos quando ela tentou isso com outro cara. Comigo foram $80 mil. Imagino que agora já esteja mais perto de $90 mil ou $100 mil. Ele soltou o ar devagar. Eu estava realmente me apaixonando por ela. Isso é insano. Ela é boa no que faz. A família toda é. Eles te fazem sentir que estão construindo algo juntos quando na verdade só estão te posicionando para pagar as contas deles. Como eu termino isso sem ela explodir como fez com você? Você não controla como ela vai reagir. Só seja direto, seja firme, e não deixe ela te culpar para você mudar de ideia. E documenta tudo. Salva mensagens, e-mails, qualquer coisa que possa ser útil se ela tentar causar problema depois. Valeu pelo aviso. Sério, eu quase ia pedir ela em casamento mês que vem. De nada. E se ela passar pro próximo, quem sabe passa meu número? Isso precisa parar. Depois que desligamos, senti uma mistura estranha de alívio e raiva. Alívio por ter possivelmente salvado outra pessoa de cometer meu erro. Raiva porque ela ainda estava lá fora rodando o mesmo golpe. Mas pelo menos agora eu entendia por que ela tinha ficado quieta. Ela já tinha passado pro próximo alvo. Eu não era mais útil. Então não valia mais a energia dela. 2 meses se passaram. Soube pelo Ethan que ela e o Mason tinham terminado de repente. Aparentemente, ele terminou depois de conhecer os pais dela. E ela contou para as pessoas que ele tinha roubado dinheiro dela. Mesmo roteiro. Vítima diferente. Eu foquei na minha própria vida. Quitei minha caminhonete antes do prazo. Comecei a planejar uma viagem que estava adiando. Voltei a me conectar com amigos que eu tinha deixado de lado tentando fazer aquele relacionamento dar certo. E toda vez que eu pensava naquele pré-nupcial rasgado jogado no lixo 3 meses atrás, eu só sentia gratidão. Eu quase tinha assinado tudo que conquistei para alguém que me via como um contra-cheque com batimento cardíaco. Em vez disso, saí com minha dignidade, meus bens, e uma educação muito cara sobre sinais vermelhos. 6 meses depois de rasgar aquele pré-nupcial, eu estava vivendo uma vida completamente diferente. Emprego melhor. Mentalidade melhor. Tudo melhor. O peso que eu carregava sem nem perceber tinha sumido. Soube pelo Ethan que ela estava noiva de novo.
Um cara chamado Derek que trabalhava com vendas. Aparentemente, eles se conheceram 2 meses depois dela terminar com o Mason. Rápida no gatilho. Uma parte de mim queria avisar ele. Outra parte achava que ele ia ter que aprender do jeito difícil como todo mundo. Mas aí eu lembrei o quanto Mason ficou agradecido pelo toque. Encontrei o Derek nas redes sociais. Mandei uma mensagem simples. Não te conheço, mas namorei sua noiva 2 anos atrás. Se ela mencionou pré-nupcial ou juntar finanças, acho que a gente devia conversar. Ele respondeu em 1 hora. Conversamos naquela noite. Descobriu-se que ela já tinha começado o processo. Contando para ele sobre as dificuldades financeiras da família dela. Mencionando como seria bom ter alguém forte e capaz para apoiar. Testando as águas. Contei tudo para ele. Ele ouviu. Ele agradeceu. Ele terminou com ela no dia seguinte. Ela tentou me ligar depois disso. Eu não atendi. Ela deixou um voicemail gritando sobre como eu estava arruinando a vida dela. Como eu não tinha direito de interferir. Como ela ia me fazer pagar por sabotar os relacionamentos dela. Eu salvei o voicemail. 1 ano depois, recebi uma mensagem de voz do Derek. Ei, cara, você tinha razão. Ela tentou de novo, com $110 mil dessa vez. Terminei na hora e agradeci por ter me avisado. Acabei de saber que ela mudou de cidade com os pais. Parece que finalmente queimaram todos os contatos aqui. Obrigado por salvar minha vida, irmão. Bloqueei o número, abri uma cerveja gelada na varanda e olhei pro céu. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha mais ninguém para eu salvar. Apenas paz, minha casa quitada e a certeza de que aquela assinatura que eu nunca dei foi a melhor decisão da minha vida. Fim.